Olá amigos, estamos aqui começando mais um Ponto a Ponto e hoje tenho a felicidade de receber o nosso amigo Breno, depois de um certo tempo, está aqui de volta conosco e a gente vai conversar hoje sobre sonho, né? Quem não tem sonhos, quem não sonha às vezes a noite inteira, então a gente vai entender um pouquinho dos sonhos que também é um tanto misterioso, não é isso, Breno? É isso. Boa tarde, Anne. Obrigado pela oportunidade de estar aqui novamente e cumprimento a todos os internautas, né, que acompanham o Ponto a Ponto. Esse tema, de fato, é um tema bem instigante, que foi um dos primeiros temas que me interessou na doutrina espírita. Então, eu acho que desde que eu me entendo por gente, eu já vinha na banca de revista, aquelas revistinhas que traduziam sonhos. Então, assim, esse interesse pelos sonhos, pelos seus significados, o que eles representam, isso é algo das nossas últimas gerações, assim, da minha idade para cá? Ou isso já há muito mais tempo e interessa e desperta a curiosidade das pessoas? Não, na verdade, a preocupação em entender e interpretar os sonhos é tão antiga quanto a própria humanidade. Vamos observar que em todas as civilizações, junto com a formação das suas culturas espirituais, religiosas, existe a preocupação em interpretar os sonhos. E nós vamos ver isso mesmo na Bíblia, não é? Com a história de José do Egito, que foi tomado como escravo, e ele tinha a habilidade de interpretar os sonhos. E sabendo disso, o faraó pediu que ele interpretasse um dos seus sonhos. E aquele sonho que nós sabemos da tradição bíblica, que o faraó sonhou com 7 vacas gordas que pastavam à margem do Nilo, e apareciam 7 vacas magras que devoravam as 7 vacas gordas. E o José, ele interpretou como sendo 7 anos de fartura que viriam à margem do Nilo, seguidos de 7 anos de seca. Então, o faraó proviu com grandes celeiros e com grandes plantações e colheitas, predizendo aquela seca que realmente aconteceu, levando José a uma posição de prestígio naquela sociedade. E nós vamos ver também vários momentos da história, o próprio Abraham Lincoln, contam os seus biógrafos, que sonhou com o seu próprio assassinato. Teve um sonho premonitório em que ele chegava ao salão da Casa Branca e havia um cortejo fúnebre e perguntavam quem tinha morrido e ele dizia um presidente. O Monsenhor Lani teve um sonho do assassinato do arquiduque geral da Hungria, o Monsenhor Lani, do arquiduque da Hungria, que era o Francisco José, que a morte desse arquiduque foi um dos pivôs da Primeira Guerra Mundial. E os historiadores narram esse sonho premonitório. Então, em todas as épocas, nós vamos encontrar registros históricos de pessoas que tiveram sonhos predizendo acontecimentos futuros, ou de intérpretes na Índia, por exemplo, na China, aqui no Ocidente, pessoas que fazem uma leitura ou tentam interpretar o sentido e o significado dos sonhos. E com relação à doutrina espírita, esse é um assunto também que é estudado dentro da doutrina? Sim, esse é um assunto muito importante dentro da doutrina, porque trata-se de um tema abordado em O Livro dos Espíritos, chamado Emancipação da Alma, que é tratado a partir da questão de número 400. Emancipação significa justamente libertar-se. A gente fala, por exemplo, que um município se emancipou. Então, na linguagem espírita, emancipação da alma refere-se à capacidade nossa, enquanto seres encarnados, de sairmos parcialmente, de deixarmos o nosso corpo quando nós dormimos, quando os sentidos eles estão entorpecidos pelo sono, ou parcialmente entorpecidos, porque não é preciso o sono profundo para haver essa emancipação, essa projeção. Então, o Espiritismo, a partir dessas questões, nesse tema que trata do sono e dos sonhos, nos diz que no momento em que dormimos, frequentemente deixamos o nosso corpo, nos emancipamos parcialmente, em diversos graus de emancipação, dependendo da pessoa e dependendo da situação. Mas é um tema que é bem abordado a partir dessas questões. Outras obras espíritas, de alguns escritores espíritas mais recentes, como por exemplo Adenauer Novaes e outros, tratam a respeito da temática dos sonhos especificamente e trazem o seu sentido sob diversos pontos de vista e sob a ótica espírita, que está muito bem embasado no Livro dos Espíritos e no Livro dos Médiuns.
dentro do, como você falou no seu primeiro comentário, existem esses sonhos premonitórios, né? Desde muito antes do que a gente vem pesquisando e conhecendo. Então, é uma coisa que já faz parte, é natural. A gente pode dizer que aí também, nesses sonhos premonitórios, seria a mediunidade se apresentando nesse formato? Sim. Os sonhos, eles são um instrumento, vamos dizer, um meio através do qual se manifesta a mediunidade. E temos diversos exemplos, alguns dos quais eu citei no começo, daquelas pessoas que tiveram sonhos premonitórios. Temos outras situações também de pessoas que, através dos sonhos, comunicam-se com pessoas mortas, entre aspas, desencarnadas, fora do corpo. E você diz, mas isso pode ser um produto da imaginação. Acontece que, em alguns casos, essa comunicação, ela se dá com elementos comprobatórios. Muitos de vocês sabem, né, e alguns internautas não são aqui do Nordeste, que antigamente aqui no Nordeste as pessoas enterravam dinheiro em panelas de barro chamadas botijas. Eu gosto de dar muito esse exemplo. Porque há 50, 70 anos atrás, em alguns lugares, quando não havia bancos, e que não havia, antes do período da grande inflação, da hiperinflação, as pessoas guardavam dinheiro no colchão, enterravam. E, às vezes, o dono daquela, às vezes até uma pequena fortuna, desencarnava, e ninguém sabia nem da existência daquele tesouro enterrado. E um familiar sonhava, em um determinado momento, com aquele morto, entregando a botija, dizendo que ele devia ir na fazenda, em tal lugar, debaixo daquele pé de cajazeiras, 3 passos à direita, do lado da pedra, cavar ali 1 metro e encontrar a botija. E assim fazia. E a imaginação popular cria outras coisas ao redor, que aparecem visões e tudo mais. Né? Também existem exageros em torno disso. Mas o fato é que se encontrava. A pessoa ia lá, cavava, às vezes encontrava um sinal, que era um garfo ou outro objeto, cavava mais e encontrava aquele dinheiro. Então, sendo apenas produto da imaginação, como é que a pessoa iria encontrar a botija? Olha que interessante. Então, o fato da pessoa encontrar aquele pequeno tesouro é uma prova viva da transcendentalidade daquele sonho, de que não se trata apenas de uma experiência mental, de que é algo mais também que acontece ali. Porque sobre toda a superfície da Terra, a pessoa cava um buraco justamente naquele lugar e encontrar o que está perdido? Como é que pode isso? E se a única pessoa que sabia está desencarnada, então foi uma comunicação mediúnica. É uma prova em dois aspectos, tanto da transcendentalidade do sonho, quanto da comunicação mediúnica. Porque você poderia dizer, isso foi passado telepaticamente, dizem alguns parapsicólogos, de uma pessoa que sabia para outra que não sabia. Mas a única pessoa que sabia estava desencarnada. Então foi telepatia através de quem? Então, de fato, alguns sonhos premonitórios, ou alguns sonhos também que trazem revelações, como esse no caso das botijas, são evidências de que há uma transcendentalidade e de que há uma mediunidade, que chamamos de mediunidade onírica, que ocorre através dos sonhos. Isso deve ser bastante complicado, né? Para quem não é espírita e não conhece, porque fica confuso você saber, será que eu estou ficando doido? Eu vou estar aí cavando buraco atrás do botija? Será que isso existe? Eu tenho uma prima que ela tem mediunidade onírica e normalmente quando desencarna alguém próximo sempre vem alguns recados. Uns recados depois. E aí ela já disse, olha, eu não dou recado a ninguém, você arrume outra forma de pombo correr aí para dar os seus recados, porque eu não quero comunicar com ninguém, que morre de medo, entendeu? Então, assim, para quem não é espírita, que não conhece, que não entende que isso é uma mediunidade, né, e que isso também pode ser uma ferramenta de trabalho, é bem complicado e às vezes até assustador. Assim, tem pessoas que se assustam e que até se sentem culpadas de achar que o fato de ter previsto um acontecimento, de certa forma, ela tem alguma culpa por aquele acontecimento. Poder ter impedido de acontecer alguma tragédia. De alguma maneira, mas que não tem nenhum sentido isso. Na verdade, quando nós estudamos no livro A Gênese, a teoria das predições, nós entendemos, Kardec explica com uma metáfora muito boa, que a nossa capacidade de predizer o futuro não significa que o futuro ele está predeterminado de maneira absoluta.
Mas alguns acontecimentos eles estão encadeados em uma sequência lógica, de maneira que algumas pessoas em certas condições são capazes de predizer isso, como alguém que, estando em cima de uma montanha, observa um caminho lá embaixo no vale. Então, o caminhante vai pelo vale e aquele homem que está em cima da montanha, ele é capaz de antever os perigos. Por exemplo, uma emboscada, um buraco na estrada. Então, ele, de certa forma, está predizendo o futuro daquele caminhante. Como eu, de certa forma, ou você, tendo conhecimento de certas condições, podemos predizer que daqui a 1 hora vamos estar em casa, se tudo ocorre naturalmente. Na condição de espíritos, quando nos desdobramos, nos emancipamos, conseguimos perceber e observar coisas que não percebemos e observamos quando estamos em estado de vigília, quando estamos aqui, despertos, na carne. Então, o fato de percebermos intuitivamente, através dos nossos sentidos espirituais, essa conjuntura de fatos, nos faz poder naturalmente predizer acontecimentos que estão predispostos, sem que isso signifique um determinismo de forma absoluta. Às vezes, sim, serve até para evitar o mal. Você vai fazer uma viagem, claro que a pessoa não pode se bitolar a respeito disso, como vamos observar, nem todos os sonhos eles são mensagens espirituais, nem todos os sonhos eles são fatos que vão se concretizar. Mas, se você vai fazer uma viagem, tem um sonho premonitório, não é que tem que deixar de fazer, mas vai ter certos cuidados. Se vai dirigir, por exemplo, de dirigir com cuidado, de evitar se exceder na velocidade, isso deve ser sempre, né? Mas ainda mais se você teve alguma intuição, mas não deixar de viver ou de fazer as coisas porque teve algum tipo de intuição, o que pode levar a algum tipo de distúrbio, de compulsão, de você começar a alimentar medos e começar a privar-se de viver e de fazer as coisas por certas intuições que às vezes são medos, são coisas da imaginação. Na verdade, uma premonição, você só sabe que é uma premonição depois que ela se concretiza. Antes você não tem como saber, você só tem como tomar certos cuidados, não é? E certas precauções e viver a vida naturalmente. Não pode deixar de fazer as coisas porque teve um sonho, não vou sair, eu não vou para fazer aquela viagem que eu planejei a vida toda porque eu tive uma má intuição, uma má sensação. Não. Né? A gente tem, claro que dá atenção a essas coisas, mas com alguma moderação e com alguma ressalva, sem exageros. E com relação à ciência, qual é a posição, o entendimento que a ciência tem hoje sobre os sonhos? É interessante, porque os sonhos eles podem ser vistos sob diversas perspectivas. Uma perspectiva, vamos dizer, mais biológica, neurobiológica, o sonho ele tem uma função no cérebro de organizar, vamos dizer assim, o funcionamento cognitivo do nosso cérebro. Isso conforme diz os especialistas. Eu não sou especialista na área, tem uma doutora ali, qualquer coisa me corrige, mas pelo que a gente lê sobre o que os especialistas escrevem a respeito dessa função biológica dos sonhos, durante o dia nós estamos recebendo informações e essas informações, as sinapses, os processos cognitivos de memorização, quando nós dormimos, o cérebro ele vai passar por um processo de reajuste, de reorganização. Quando a gente dorme, a gente também consolida o processo de aprendizado, como a gente também esquece certas informações que são inúteis ou que não vão sendo utilizadas. Porque se não houvesse esse processo de ajuste, esse processo de autorregulação do funcionamento do cérebro, nós estaríamos em um estado de alucinação e crê-se que o que observam esses especialistas é que o sonho faz parte justamente dessa função de ajuste, de reorganização das informações para que o cérebro ele possa funcionar normalmente no momento de vigília. Por isso, segundo dizem, o conteúdo confuso dos sonhos. Observa-se também que quando as pessoas elas estão dormindo, em determinada fase do sono, que se repete em ciclos de 90 minutos, você passa por um período chamado de sono REM, ou REM, que significa movimento rápido dos olhos. Significa que quando você olha a pessoa dormindo naquele período, naquela fase, os olhos eles estão mexendo por debaixo das pálpebras. É um dos sintomas do sono REM. E observa-se também naquelas pessoas que estão em laboratório ligadas a videoeletroencefalogramas que elas passam por uma atividade cerebral diferenciada naquele período chamado sono REM.
que seria para os cientistas o sono dos sonhos. A maior parte dos sonhos acontece naquele período que representa 25% do nosso sono, mas que acontece em vários ciclos durante a noite. É como se a gente tivesse várias etapas de sonho durante a noite. Então, a perspectiva neurológica, ela observa essa função biológica, essa função cognitiva, essa função cerebral do funcionamento. E não vai além disso, porque é a finalidade dela. E você pergunta, mas o sonho é isso? É também. Eu costumo dizer o seguinte, o ser humano, ele é um ser humano interexistencial. Somos todos seres interexistenciais. Somos corpo físico, temos uma psique e somos também um ser espiritual. O sonho, ele acontece nesses 3 níveis. No nível físico, ele vai ter uma função biológica, ele vai ter uma função de regulação. No nível psicológico, que é outro campo da ciência, já vai interpretar os sentidos e os significados dos sonhos. E aí destaca-se, primeiramente, a figura de Freud, que a partir de 1900 ele lançou uma obra muito famosa chamada A Interpretação dos Sonhos. Jung foi um dos continuadores e que tem uma psicologia própria, mas que também trabalha com a questão da interpretação dos sonhos. E que demonstra que os sonhos, nessa perspectiva psicológica, eles manifestam certas necessidades que estão muitas vezes reprimidas no inconsciente humano. Desejos, medos, apreensões, às vezes até certas vontades ou tendências que são politicamente incorretas ou socialmente não aceitas e que elas se manifestam de maneira simbólica através dos sonhos. E aí o psicanalista que trabalha com a interpretação dos sonhos, ele é capaz de, catalogando todos esses sonhos, fazendo um estudo, contextualizando de acordo com a vida e com o indivíduo, o sentido o significado desses sonhos, o significado psicológico deles e como eles podem colaborar num tratamento clínico para resolver, por exemplo, uma situação traumática ou uma situação de sofrimento interior, de sofrimento psicológico. Então, já temos, do ponto de vista da ciência, pelo menos essas 2 perspectivas. Uma biológica e outra psicológica, que não excluem a espiritual. E é um outro nível, vamos dizer assim, do sonho. Às vezes no momento inicial do sonho, até do dormir, né? Naquela etapa que a gente não sabe se está dormindo, se está acordado ainda, está naquela fase. E às vezes a gente consegue ouvir vozes, ver imagens desconexas, coisas que não fazem muito sentido. Como é que a gente pode entender o que significam essas impressões, esses movimentos? Já é o início do sonho ou pode ser ali a mediunidade, né? Esse ajuste da emancipação, a mediunidade aflorando? Como a gente pode entender essa situação? Aí podemos ter 2 perspectivas. Kardec, no livro dos Médiuns, um item que fala a respeito das visões, ele fala que muitas vezes, nesse estado de sonolência, quando nós começamos a nos desprender do corpo, nós observamos impressões que estão registradas no nosso cérebro ao longo do dia. Na época, na linguagem de Kardec, ele usa até uma expressão que não existe mais, que é anterior ao negativo fotográfico, que ele chama chapa daguerreotípica. Como se tivesse gravado no cérebro, vamos dizer assim, as imagens, vamos dizer, a memória RAM do cérebro, usando uma linguagem bem mais atual. É como se fossem aquelas informações recentes que estão gravadas ali, que foram as imagens, as preocupações, as coisas que você escutou, que você viu, que você elaborou na sua mente. E no momento que você começa esse estado de desprendimento, você começa a observar essas impressões, vamos dizer, superficiais, ou que estão mais vivas na memória, e formam, às vezes, imagens e sons desconexos. É um fenômeno fisiológico, psicológico. Ainda não é de natureza espiritual. Mas pode haver também de natureza espiritual? Sim. Porque para haver desdobramento, emancipação, não é preciso sono profundo. Acontece que algumas pessoas, Eurípides Barçanufo, por exemplo, ele entrava em um estado de torpor, que não era de sono, e projetava-se para outras
para outros locais, onde aparecia, onde era visto por outras pessoas. E ali ele não estava num estado de sono profundo, ele estava só em um estado de torpor. E acontece que, às vezes, nesse estado de sonolência, esse estado intermediário, já afrouxam-se os laços, vamos dizer assim, usar essa palavra, que prendem o espírito ao corpo. E aí você já pode ter percepções do mundo espiritual também. Às vezes encontramos ou escutamos frases inteiras ditas pelos espíritos, ou mensagens, ou então ou lembranças de lugares onde estivemos no mundo espiritual. Então há também essa possibilidade de que essas imagens, de que esses fragmentos, eles sejam também percepções do mundo espiritual. Como você bem falou, o sonho ele pode ter essas três vertentes, né? A física, a psicológica e a espiritual. Mas quando é que a gente consegue perceber e diferenciar o que é um sonho que está relacionado à nossa vivência espiritual daquele que é mais ligado ao nosso psicológico, a essa vivência, essas preocupações que a gente tem no dia a dia? Quando é que a gente consegue diferenciar e entender melhor o sonho? As pessoas tentam fazer isso, não é? De maneira... alguns dizem que quando você sonha em preto e branco é um sonho psicológico, eu já ouvi isso de alguém. Ou se é um sonho colorido, é um sonho espiritual. Mas na verdade é que não tem como fazer uma distinção perfeita. Por quê? Curioso você falar em preto e branco, porque eu acho que eu nunca sonhei em preto e branco. Tem pessoas que sonham em preto e branco. Então, o que acontece é que o sonho ele é uma lembrança imperfeita das nossas vivências durante o momento do sono. Essas vivências, elas incluem as nossas lembranças do passado, desse passado daqui, dessa existência, às vezes lembranças de outras existências, premonições a respeito do futuro, fatos que podem acontecer, percepções que nós temos ao ir no mundo espiritual, ao encontro de outros lugares e de outras pessoas, porque no mundo espiritual temos contato com outros irmãos, com outros espíritos, recebemos o aconselhamento às vezes dos nossos mentores espirituais, somos levados para regiões do mundo espiritual para receber certos ensinamentos. E também o sonho, ele também pode ser, como disse, um reflexo de preocupações, de questões psicológicas. Tudo isso se mistura e a lembrança ela já é imperfeita, fragmentada. Às vezes você só tem uma lembrança do momento que está se afastando do corpo e do momento que está retornando, sem ter uma lembrança do sonho em si, da vivência em si no mundo espiritual. E tudo isso faz com que o sonho seja esse emaranhado, imperfeito, às vezes desconexo, onde você não consegue distinguir exatamente o quão aquele sonho é espiritual, psicológico, salvo algumas raras exceções de que você tem uma vivência muito clara, muito vívida, né? De que você tem algum tipo de revelação, como eu disse no caso do exemplo da botija, e que você comprova depois que vai atrás daquela informação. Eu já tive, por exemplo, a oportunidade de sonhar com lugares que eu não sabia que existiam, e depois procurar no mapa e procurar informação a respeito daquilo e encontrar exatamente naquele local aquelas características que eu tinha sonhado. É raro, mas aconteceu algumas vezes. Então aí você sabe que teve uma vivência porque você tem um elemento comprobatório. Mas se você não tiver como ter esse elemento comprobatório, você vai ficar sem saber. Pode ter sido alguma coisa que existe no mundo espiritual, mas que não existe do lado de cá. Alguém que você conhece no mundo espiritual, mas que não conhece do lado de cá e que você não vai ter certeza. Então, de fato, não há fórmula para você separar o que é psicológico do que é espiritual num sonho. Tem que ter todo cuidado, então, para tem depois que ter não estar... cuidado, porque de fato, nem todo sonho é uma vivência de coisas que eu vivi no mundo espiritual. Eu posso simplesmente estar com vontade de comer um bolo de chocolate, estou fazendo dieta, vou dormir sem comer um bolo de chocolate e sonho que estou comendo um bolo de chocolate, né? Aquilo pode ser simplesmente a manifestação de um desejo que está reprimido. Não significa que eu estou comendo um bolo de chocolate no mundo espiritual. Então, de fato, algumas coisas elas manifestam alguns medos, alguns temores, alguns desejos que estão reprimidos. Se você for ver, tem pessoas que assistem um filme de terror, né, vai dormir e revive durante a noite aquelas imagens que viu, aquela narrativa que lhe causou impressões muito fortes.
E que é consequência apenas da impressão que foi deixada no seu cérebro, daquela narrativa muito impressionante, daquela narrativa muito grotesca. E que não é, de nenhuma maneira, produto de natureza espiritual. Então, é preciso ter cuidado nesse sentido. Há quem diga, durmo feito uma pedra, não sei nem o que é sonhar. Isso realmente existe? Aquela pessoa que não sonha, isso é possível? Que não sonha, não é possível. Nem do ponto de vista da ciência e nem do ponto de vista do espiritismo. Agora, existem pessoas que não se lembram que sonham. Porque o sonho, vamos lá para aquele sono REM, ele é uma necessidade biológica. Mas do ponto de vista psicológico, você pode ter algum bloqueio ou uma característica sua que tem mais dificuldade de lembrar dos seus sonhos. O meu pai, por exemplo, ele tem essa característica. Ele lembra dos poucos sonhos que ele teve na vida. Mas teve alguns. Algumas pessoas, por suas características particulares, né, talvez relacionadas com o seu organismo, talvez relacionadas com a sua configuração psicológica específica, não saberíamos explicar detalhadamente, não têm a habilidade, a facilidade de se recordar dos seus sonhos. Mas todos nós sonhamos. Isso não há como evitar. É tão vital sonhar quando dormimos quanto respirar, para que a gente tenha uma boa saúde mental. Pelo que você falou aí, a gente não consegue diferenciar o sonho psicológico e o sonho que nos traz essa vivência espiritual. Então não tem como a gente interpretar sonhos, né? Ou tem como a gente interpretar um sonho? Vamos lá, existem duas concepções de interpretação de sonhos. Uma é uma concepção supersticiosa, daquela dos almanacs que vem nas revistinhas. Você sonhou, vamos lá. Caindo dente é morte. Caindo dente é morte. Mesmo nesse caso, cabe uma observação particular. Imagine o seguinte, você tem a capacidade ou premonitória. Digamos que Jeane, ela tem sonhos como a sua prima, não é a sua prima que você falou? Isso. A sua prima, ela tem sonhos premonitórios. Então, essa pessoa, ela acredita que sonhar caindo dente significa morte. Ela tem esse símbolo convencionado na sua memória. Então, ao exercer a sua premonição, ela se apropria da convenção que existe no seu cérebro. Aquele símbolo, cair dente. Que poderia ser qualquer outra coisa. Podia ser romper a correia da sandália havaiana, podia ser dar um curto-circuito na tomada. Se o que ela acreditasse que significa morte, o cérebro dela utilizaria como símbolo para vincular aquela capacidade premonitória. Mas não quer dizer que aquele símbolo tem um significado universal. Tem para ela, para aquela pessoa. Então, sim, para algumas, então isso não é de todo, vamos dizer assim, mentiroso. Né? O que existe, sim, é a capacidade premonitória. E ao exercer essa capacidade premonitória, as pessoas elas vão se apropriar dos símbolos e dos elementos culturais nos quais estão inseridos. Que pode ser diferente para cada cultura. Tá? Agora, a interpretação dos sonhos no sentido psicológico, aí é uma coisa mais profunda. Que tem mais elementos de evidência, mais elementos comprobatórios. Como eu disse, isso começou com Freud, prosseguiu com Jung, com outros grandes vultos da psicologia, e, sobretudo, Jung, ele observou que existem símbolos que estão no psiquismo humano, no que ele chama inconsciente coletivo, e que existe uma certa universalidade no sentido de alguns símbolos, que ele chama de arquétipos. Então, o mar, por exemplo, seria um arquétipo que está muito ligado ao inconsciente, ao nosso inconsciente. É claro que isso não é um símbolo, tipo, sonhou isso, significa aquilo. Esses arquétipos, eles têm um sentido universal para Jung, mas eles são sempre contextualizados dentro da realidade de cada paciente. E essa realidade, ela é sempre estudada através da descrição de vários sonhos, e não apenas de um sonho isolado que você tem. Então é interessante que aquele que tem interesse em interpretar os seus sonhos, que ele passe a registrar esses sonhos e ele verifique quais são os elementos mais repetitivos e recorrentes nesse sonho. Talvez com a ajuda de um profissional consiga identificar qual o sentido, a mensagem psicológica que aquele sonho está lhe trazendo. Mas isso é um trabalho profissional, não é um trabalho para a gente fazer no centro espírita
não é? Eu estou dizendo que é possível, que isso é feito e que isso pode ter um grande auxiliar terapêutico, não é? Que é feito por esses profissionais, mas que é muito diferente do almanaque do gibi da banca de revista, tá? Ali não vão por essa, que aí você pode até se perturbar achando que sonhou com alguma coisa ruim, que vai acontecer algo de mal, quando às vezes não tem nada a ver, apenas se torna até algo supersticioso. Importante você ter frisado, né, que isso não é uma função da doutrina das casas espíritas, né? É algo que tem que ser por um profissional. Por isso porque que muitas assim, vezes... as pessoas às vezes me preocupam por conta de falar sobre esse tema, mas eu sonhei com isso, o que quer dizer? Eu digo, olha, não vamos entrar, né? Porque senão, desculpa te interrompi, porque senão vai acontecer isso, né? As pessoas elas vão começar, isso é função de quem trabalha, de um terapeuta, não é, que se especializou e que ele tem uma larga experiência clínica, não é? E eu sei que isso é feito, claro, a gente tem interesse, a gente conhece algumas coisas a respeito do assunto, alguns símbolos, mas é bom que se procure um terapeuta e ele utiliza desse recurso quando é necessário, não é? Quando às vezes existem alguns bloqueios, a pessoa não consegue às vezes definir ou interpretar alguns sofrimentos psicológicos e a interpretação dos sonhos vai ajudar o terapeuta a encontrar um caminho, né, para trabalhar aquele sofrimento do paciente. Porque a gente vê muitas casas espíritas fazendo essas práticas, né? Interpretação de sonhos e outras terapias, né? Que na verdade não são procedimentos da doutrina espírita, né? Pode ser que auxiliado à doutrina espírita, né? Um profissional vai lá e executa seu trabalho e na casa espírita você possa também, dentro do que a doutrina propõe, você auxiliar a resolver o seu problema, mas são coisas bem separadas, né? É importante que se diga, viu, Giane, eu gosto de falar isso, que a doutrina espírita ela é muito aberta e não proíbe nada. Então, enquanto espíritas, nós podemos ir ao acupunturista, podemos fazer terapia, cromoterapia, terapia com pedras, com cristais, o que você quiser você pode fazer. A doutrina ela não proíbe nada, é uma doutrina de liberdade. Desde terapias convencionais a terapias alternativas, não há proibição de maneira nenhuma, nem condenação de nenhum sentido. Agora, a doutrina espírita ela tem uma terapêutica própria. Essa terapêutica ela se dá através do tratamento espiritual, da fluidoterapia, dos passes, do uso da água fluidificada. É uma terapêutica simples, que preza mais pelo sentido interno da transformação moral do que pela externalidade. E que o espiritismo ele atende às suas finalidades, ao que ele é. Porque se nós trouxéssemos tudo para dentro da casa espírita, isso em algum momento ia descaracterizar a própria doutrina espírita. E daqui a pouco você não ia saber mais o que é doutrina espírita e o que não é. Então, cada um no seu quadrado, vamos dizer assim, né? Ao sair daqui, cada um é livre de buscar os espaços adequados para essas terapias. Exatamente. Mas o campo dos sonhos não é só coisa boa, divertida e curiosa, né? A gente também, nos sonhos, a gente encontra os pesadelos e também aqueles sonhos que são repetitivos, que às vezes uma vida inteira você sonha aquele mesmo sonho, daquela mesma forma e aquilo às vezes acaba angustiando, porque você não consegue entender por que você está sempre sonhando, né? E também os pesadelos que às vezes nos acompanham da infância até a vida adulta. Então, como é que a gente pode entender esse tipo de sonho? É importante que se diga que um sono perturbado, de maneira recorrente, ou seja, a pessoa que tem constantemente pesadelos, isso pode ser um sintoma de algum tipo de trauma psicológico ou mesmo de necessidade de cunho espiritual. Acontece que, se desfrutamos de boa saúde psíquica e física, dormimos bem. Alguns desconfortos, eles podem até causar alguns desconfortos físicos, eles podem causar até uma sensação que causa um pesadelo, por exemplo. Você pode estar com o nariz entupido e sonhar que está se afogando. Ou dormir com a barriga cheia e isso influenciar a qualidade do seu sono e você também tem um pesadelo porque está com a barriga cheia. Mas eu não estou falando dessas condições físicas que existem, que são afetadas pela sua condição física. Mas existem certas situações que elas são de natureza espiritual. Assim como o sono, ele é veículo para manifestação mediúnica de premonições, às vezes de contatos com parentes que já se foram, ele pode ser também veículo para a manifestação de certas problemáticas espirituais, até mesmo da obsessão. Então, as pessoas que têm sonhos
pesadelos constantes, além de procurar um terapeuta, se for o caso, se for espírita, dirija-se a uma casa espírita para fazer um tratamento espiritual. Os sonhos repetitivos, porque tem sonhos repetitivos que eles não são pesadelos. De fato. A pessoa sonha, por exemplo, que sempre está em um mesmo lugar, ou que sonha sempre com a mesma pessoa. Esse fato geralmente significa algum acontecimento desta ou de outra existência que marcou profundamente a psique daquela pessoa, daquele ser humano. Pode ser um acontecimento de natureza boa ou de natureza má, mas de alguma maneira o marcou. Por isso que aquela experiência, ela se repete na sua mente. Então é preciso também, com a ajuda de um terapeuta, identificar a causa da repetição daquele elemento insistente. Pode estar associado a alguma culpa, algum sentimento de perda, alguma preocupação recorrente, e que se manifesta sob aquele símbolo de um sonho repetitivo, de uma situação vexatória, onde o indivíduo ele se vê, por exemplo, em uma situação vergonhosa em público, ou se vê, por exemplo, em uma situação de perigo ou de perseguição. Então, se isso se repete, você sonha uma vez um sonho dessa natureza, não significa tanta coisa, mas algo que se repete constantemente, às vezes por meses, anos, aí merece atenção. Merece uma atenção especial, porque pode, com certeza, é uma mensagem de que algo ali dentro, no nosso íntimo, precisa ser trabalhado e resolvido. Você falou no início da sua fala com relação à possibilidade também desse contato com o mundo espiritual. Então, a gente pode entender que através dos sonhos, nossos obsessores podem nos acessar mais facilmente, né? Já que não estamos no estado de vigília, então talvez seja um acesso mais fácil para a obsessão e talvez se transforme em pesadelos, por exemplo? Eu não diria mais fácil, mas eu diria mais que nos damos mais conta desse assédio pela condição de estarmos desdobrados ou estarmos emancipados do corpo e nos aperceber desse assédio do mundo espiritual através dos pesadelos. É importante saber que, primeiramente, nós não estamos órfãos da proteção espiritual dos nossos mentores espirituais. Tudo acontece dentro das leis de causa e efeito e considerando a questão do merecimento de cada um. Frequentemente, as nossas angústias, os nossos estados de sofrimento e de perseguição espiritual são a colheita das nossas más opções do passado. Jesus, ele dizia para nos reconciliarmos com o nosso inimigo enquanto caminhamos com ele lado a lado. Porque senão depois ele entregaria, né, ao juiz, né, para que nós fôssemos julgados. Queria dizer com isso que é mais fácil nós nos reconciliarmos com os nossos inimigos enquanto estamos encarnados aqui na Terra do que quando já partimos ou eles partem para o mundo espiritual, tornando-se, por exemplo, obsessores. Às vezes, esses irmãos equivocados, ditos obsessores, são espíritos que no passado nós prejudicamos e que agora, na condição de espíritos no mundo espiritual, nos assediam. E aí, claro, como qualquer processo obsessivo, nós precisamos também do tratamento espiritual, do auxílio do evangelho, das orações, da vigilância. E no caso específico do sono, de prepararmos para dormir bem, para evitarmos, né, esse assédio constante durante o sono. Isso é muito importante. Durante a nossa conversa, a gente falou em algumas vezes da parte dos sonhos premonitórios. E aí me veio um questionamento. A gente tem um esquecimento do nosso passado, que é um santo remédio para que a gente consiga, de fato, fazer uso do nosso livre-arbítrio e fazer as nossas escolhas e tocar essa existência, né, sem amarras, digamos assim. Mas, a partir do momento que eu tenho esses sonhos premonitórios, qual seria a função de tanto eles me revelarem situações e lembranças do passado, como eles também
me darem posições de algo que ainda vai acontecer e que a priori eu não posso modificar, não posso intervir. Sim. O que acontece é que quando nós dormimos e vamos ao mundo espiritual e que entramos em contato com esse mundo espiritual, com os espíritos desencarnados, muitos deles mentores, espíritos familiares, amigos, nós recebemos também conselhos, recebemos também orientações desses seres espirituais, mesmo quando nós não nos lembramos conscientemente desses conselhos. Então, às vezes, uma premonição é consequência disso, ou de uma percepção intuitiva nossa, enquanto espíritos, ou das instruções e informações que recebemos dos espíritos no mundo espiritual. E essas informações, elas têm um caráter amplo, vamos dizer assim, uma finalidade ampla. Primeiramente, e Kardec ele comenta isso nesse capítulo, nesses itens que trata a respeito do sono e dos sonhos, que muitos espíritos eles só aceitam encarnar na Terra, alguns espíritos até mais adiantados, porque sabem que durante o sono nós passamos por um processo semelhante à morte, em que retornamos temporariamente, ainda que vinculados ao corpo, à nossa pátria espiritual. Mesmo que nós não tenhamos uma consciência, uma lembrança plena disso. É como se fosse o momento do recreio, né? Ou que você retorna um pouco, sai um pouco da prisão e retorna. E lá você vai receber essas orientações do mundo espiritual. E no momento que você retorna, mesmo não lembrando, no momento que você se depara com alguma dificuldade, com aquela problemática que está prevista, como uma prova, ou mesmo uma expiação que você deve passar na sua existência, intuitivamente vem a resposta sobre qual a melhor posição diante daquela dificuldade. Ou a compreensão íntima, ainda que intuitiva, mesmo que não seja racional, do porquê estamos passando por aquela dificuldade, do porquê estamos passando por aquela necessidade e uma força interior que nos mantém firmes diante daquela provação. E essa força, ela vem justamente do conhecimento íntimo, espiritual, que adquirimos lá no mundo espiritual, das instruções que recebemos. E que você não lembra conscientemente, mas que te dá a intuição de que é preciso seguir adiante, e que aquela dificuldade é passageira, de que tudo passa, não é? Como dizia Chico. Ainda bem, tudo passa. E antes da gente finalizar, os nossos amigos estão nos assistindo, já entenderam um pouquinho do mecanismo do sonho. Aí a gente que é espírita pensa assim, queria ter bons sonhos, né? Durante o sono, visitar as colônias espirituais, poder aprender com a espiritualidade superior. Mas e aí, o que eu faço para conseguir chegar até lá? Se eu souber também... Não, olha só, tem algumas coisas que nos instruem os espíritos. Não sou eu que estou dizendo. A respeito de como nos prepararmos para o sono. E é claro que aprendemos na doutrina espírita, que tudo é uma questão de sintonia mental. Que nós sintonizamos com os planos de vida e de existência de acordo com onde está o nosso coração e a nossa mente. E a vida turbulenta atual, que nós vivemos aqui na Terra, tão cheia de preocupações, de dificuldades, e nós levamos todas essas preocupações e todas essas dificuldades para a cama, sem nos preparar nem um momento antes de descansar. E é claro que às vezes, nem todos os dias é possível ter uma preparação espiritual muito longa, muito elaborada para dormir, de você meditar e fazer 1 hora de preparação. Nem sempre é possível. Mas hoje sabemos, por exemplo, que as telas dos computadores, dos celulares, elas afetam muito o sono. Elas prejudicam o processo que vai nos levar ao sono. E, além disso, você pode se desconectar do trabalho ou daquilo que está fazendo antes, procurando conectar-se com algo que lhe transmita paz. Sendo espírita, podemos tanto ouvir uma boa música, ler uma página do Evangelho, uma mensagem edificante, algo que nos ponha em uma outra faixa mental, que tranquilize a nossa mente antes desse momento do sono. Se não for espírita, se não for religioso, procure pelo menos ouvir uma boa música, relaxante, de repente uma música meditativa, fazer um momento de meditação. Hoje a ciência está comprovando os benefícios da meditação,
E aí não se trata mais de uma questão de cunho religioso, oriental, nem nada, né? Observa-se hoje que a meditação ela traz muitos benefícios, inclusive para a insônia e para alguns distúrbios do sono, e que a pessoa fazer uma prática, por exemplo, meditativa de 10 ou 15 minutos antes de dormir, pode melhorar muito a qualidade do seu sono. Então, essas são providências simples, que exigem só o hábito de fazê-las. E que, claro, vai haver um dia ou outro que você não vai conseguir fazê-las, mas se você incorporar isso no seu dia a dia, como uma prática, com certeza vai ter boas experiências, melhores. Ainda que não podemos evitar também algumas experiências más que temos durante o sono, que são necessárias para o nosso aprendizado também. Porque quando vamos para o mundo espiritual, quando dormimos, nós somos levados, às vezes, pelos próprios mentores, para as zonas espirituais de sofrimento, para observar, às vezes, ou para trabalhar no socorro daquelas criaturas que estão ali, ou para aprender a respeito do que se tem, do que se vê ali, até como uma precaução, como um aviso, né, para a gente que está aqui encarnado. Eu tanto tive boas experiências, como tive essas más experiências durante o sono. E eu acredito que a maioria das pessoas tem essas experiências, né? De, às vezes, ter uma noite maravilhosa, de sonhar com lugares belíssimos, e às vezes você tem uma noite que você vai para aqueles lugares mais tristes, né, mais infelizes do mundo espiritual. Mas, tendo essa providência, nos preparando, vamos com certeza ter mais bons sonhos e dormir melhor do que dias mal dormidos, ou com pesadelos, ou com perturbações. Se houver algum quadro patológico, de natureza psicológica, como a gente falou, dos pesadelos recorrentes, dos sonhos recorrentes, é bom procurar ajuda terapêutica. E a ajuda espiritual em uma casa espírita é sempre benéfica e só traz benefícios para melhorar o nosso estado de espírito. Eu conheço casos de pessoas que tinham perturbação durante o sono e que apenas com o tratamento espiritual na casa espírita voltaram a dormir tranquilamente e livrar-se daqueles pesadelos. Ou seja, se tratava apenas de um assédio do mundo espiritual, um processo obsessivo simples e que se manifestava através dos sonhos. Então é isso, né? Eu espero que possamos dormir bem, né? Que à noite todos tenham bons sonhos e que procurem se preparar, né, para trazer a intuição melhor, a lembrança das instruções que podemos receber no mundo espiritual dos nossos mentores, dos nossos amigos do mundo espiritual, que não nos deixam órfãos. Eles sempre estão trazendo-nos instruções que surgem no momento oportuno, apontando o caminho, apontando a solução para aqueles momentos mais difíceis. Maravilha. Obrigada, Breno, por mais essa participação. E a vocês que nos acompanharam, além de bons sonhos, eu desejo a vocês uma excelente semana. E a gente está de volta no próximo sábado, às 16 horas, horário local, para mais um Ponto a Ponto. Conto com todos vocês. Até lá. Obrigado.